Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Eximidos, pela graça de Deus. E nós sabemos que tudo aqui que nós fazemos, esse nosso trabalho, todos os trabalhos do nosso canal Super Raça, os clipes, as conferências, aquele pequeno vídeo que o irmão Nathan gravou e ele vai estar gravando mais, Todos os trabalhos que nós fazemos aqui, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos alcançar o último eleito e nós temos esse meio aqui que nós estamos tentando buscar. Nós sabemos que as pessoas estão na internet acessando e nós estamos tentando usar esse meio para buscar esse último eleito. Então, nosso objetivo aqui é agradar o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ainda em Daniel capítulo 7, que o irmão Brana nos mostra, que é o sétimo selo. Tem todas as características aqui do sétimo selo. Então, nós falamos nos programas passados sobre esse ancião de dias, falamos sobre esses 4 animais, que eles tinham domínio, mas eles perdem o domínio, aqueles 4 animais, aquelas 4 bestas, eles perdem o domínio quando aparece o ancião de dias, quando ele aparece com poder e grande glória. E nós aprendemos que esse ancião de dias aparece depois da grande tribulação. O irmão Brana diz, nós lemos o parágrafo aqui, que quando Rebeca e Isaac se casaram e entraram na tenda, e quando eles saíram, eles tiveram um relacionamento de sangue na tenda, e quando eles saíram, eles tinham domínio sobre todas as posses de Abraão. Nós sabemos que Isaac é o Senhor Jesus Cristo, Rebeca é a noiva, aquela tenda é os 3 anos e meio, a ceia das bodas, aquela tenda é a ceia das bodas, e quando sai da ceia das bodas tem um domínio, tem todo o domínio. Então nós vamos aprender essa noite sobre esse domínio que a noiva vai receber. Nós vamos aprender. Eu gostaria de intitular até a nossa mensagem de hoje de um semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Nós vamos em Daniel capítulo 7, no versículo 12. Observa aqui o que as Escrituras dizem. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. O que esses animais são? São espíritos demoníacos. Espírito que fazem as pessoas pecar, ou seja, é pecado. E por que foi tirado o domínio do pecado, mas só por um espaço de tempo? O irmão Brana nos ensina que o pecado entra no milênio. Nós podemos mostrar isso em alguns parágrafos aqui, da mensagem Futuro Lar. Mas eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas o irmão Brana diz que o pecado ele perde o domínio por um curto espaço de tempo. Então, quando a noiva estiver no milênio, não tem pecado. Perdeu o domínio. Mas no final do milênio, Satanás vai ser solto. Como a Bíblia profetiza, no final do milênio, Satanás é solto e volta um certo domínio para ele. Ele fica ali fazendo a mente das pessoas, só que daí Deus vem e joga fogo. Nós podemos aprender isso um pouco tempo, talvez nos programas seguintes, Mas essa noite eu quero focar, talvez eu possa falar isso no próximo programa, mas eu quero focar agora sobre esse que vem como o Filho do Homem. Observe o versículo 13 aqui de Daniel, capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então vamos observar aqui, vamos bem calmo. Tem um ancião de dias, e aí tem um Filho do Homem, 2 personagens. Observa que é um semelhante ao Filho do Homem. O ancião de dias, e aí tem um como o Filho do Homem. Quem que são essas pessoas? Quem que são essas 2 pessoas? E será que são 2 pessoas? Vamos lá em Apocalipse capítulo 1, o Apocalipse de João, que o irmão Brana diz que essa visão aqui do ancião de dias, o irmão Brana disse isso nas eras, é a mesma visão. Vamos lá em Apocalipse 1, no versículo 13. Apocalipse 1, versículo 13, diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Observa aí, é a mesma coisa que Daniel estava vendo. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida,
e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então aparece esse semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais. Mas observa as características dele, no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, então era um ancião. Como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Daniel viu 2, mas João viu um com as mesmas características dos 2. Então os 2 é a mesma pessoa. O ancião de dias e o semelhante ao Filho do Homem é um. É uma pessoa só. Mas o irmão Branham vai trazer as características e vai mostrar para nós o que era esse semelhante ao Filho do Homem que tinha cabelo branco. Daniel viu um com cabelo branco e depois viu um semelhante ao Filho do Homem. Mas João viu os 2 misturados, os 2 junto e um só. Ó, o irmão Branham diz assim na mensagem: o selo de Deus, parágrafo 47. Preste atenção. A primeira noite, antes de ontem, foi a igreja e era da igreja, como vimos Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, sendo na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, o princípio e o fim, Rubem e Benjamim. Vemos os 7 castiçais, ou 7 lâmpadas que ali se encontravam, e um arco-íris sobre isso, como um pacto e como ele apareceu. Então, o irmão Branham estava falando aqui sobre um ensinamento que ele falou antes, né? Sobre as 7 eras da igreja. E aí ele diz assim: e a sua voz era a voz de muitas águas. Tanto Cristo como a igreja falando juntos. Como com um cinto de ouro ao redor, à altura da parte do seio da igreja, coberta, sustentando o evangelho, mantendo a justiça de Cristo sobre a igreja. Deus derramou o seu juízo divino sobre Cristo e ele sofreu o inocente pelo culpado. Então aqui ele está trazendo umas características, mostrando que aquelas vestimentas estavam em volta da noiva. Amém? Mensagem A Marca da Besta, parágrafo 49, diz assim: encontremos que a igreja estava ali em sua beleza. Está falando dessa escritura aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 14. E encontramos que a igreja estava ali em sua beleza. Cristo simplesmente moldado nela. Então era a noiva, mas aquelas vestes que estavam em volta da noiva, era Jesus Cristo moldando nela. Aquele cinto é o Evangelho. As vestes é o Espírito Santo. Então era ela, a mulher, vestida do Espírito Santo. Então diz assim: ela tinha a vestimenta cobrindo sua vergonha e tinha um cinto de ouro cingido ao redor dela, que a mantinha em torno do seio, branca, falando da justiça de Cristo. E o cinto de ouro representava o Evangelho. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. A justiça de Cristo mantém-na ali, atada com o fio do cinto. Então observa aí, ó. O irmão Branham está nos mostrando que quem é esse semelhante ao Filho do Homem? É a noiva. Tanto o ancião de dias como o semelhante ao Filho do Homem é a noiva. É a noiva e Cristo juntos. Então está mostrando aqui um poder que eu e você vai exercer debaixo do nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Então a noiva, além dela julgar a terra, ela ainda vai receber o domínio. Porque nós vamos observar que o ancião de dias, ele exerce um papel de sacerdote, porque o sacerdote ele julgava. E o Filho do Homem, o semelhante ao Filho do Homem, o Filho do Homem ele vem e recebe domínio, não é isso que nós lemos em Daniel 7? Então ele recebe o domínio. Então tem o sacerdote, Daniel 7 vê o sacerdote e vê o rei. E as Escrituras nos diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, por isso que essas Escrituras de Daniel 7 está falando da glória da noiva. O 7º selo é a glória da noiva. Então, você entende o poder que nós temos? Olha o que Daniel está mostrando. É que esses animais, esse poder do pecado, esse poder de Satanás, ele vem até um período de tempo. Ele só faz a festa, Satanás, até quando a noiva se casar com o noivo. Quando eles se casarem
e ter o seu relacionamento de sangue na ceia das bodas, aí ela volta com um poder tão grande, exercendo o poder de rei e sacerdote. 2 poderes, né? Isso aqui é muito glorioso. Observa aqui o que o irmão Branham diz aqui na mensagem As 7 Eras da Igreja, a Era da Igreja de Laodiceia. Observa. Então, antes de nós lermos isso aqui, vamos lá em Daniel 7 novamente e vamos ver uma coisa aqui. No versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. O trono é o quê? É onde o rei senta. Né? É o símbolo do domínio do rei. Então o rei senta no trono mostrando que ele está dominando tudo. Então foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, vamos sentar no mesmo trono de Jesus. Nós vamos se tornar um. Esse trono, ele representa o poder de Jesus Cristo sobre a terra. E qual que é o poder de Jesus? A palavra. E nós só vamos sentar nesse trono, olha o que o irmão Branham diz. Como que nós vamos sentar nesse trono? Mensagem, a Era da Igreja de Laodiceia, no parágrafo 148, diz assim: agora, não haverá nenhuma só pessoa sentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Olha que coisa. Só aqueles que tiverem vivido a palavra. Vestido com essas vestes aqui, que João viu. Vestido dessas vestes. As vestes reais. E não é qualquer veste, não. É veste de linho fino. Né? Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos. Não importa o que você apresente a Deus. Nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de se assentar naquele trono. Não adianta você ficar orando, não adianta você ficar jejuando, não importa. Você tem que viver a palavra do dia. É a palavra que você tem que viver. A palavra vinda por Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Aí, o que diz aqui? Porque as denominações estão vivendo em oração e jejum. Eles oram e jejuam muito. Mas olha o que o irmão Branham diz. Isso será concedido somente à noiva a palavra. Como o trono do rei é compartilhado com a rainha, por estar ela unida a ele. Assim também aqueles que são a palavra, como ele é a palavra, compartilharão daquele trono. Então só aqueles que vivem a palavra, aqueles que estão renunciando tudo agora por amor de Cristo, esses vão ter o direito de compartilhar o trono. E sabe quando que o trono está descendo? Sabe em que tempo esse trono está descendo? Agora. Esse trono está descendo agora. E está descendo no coração da noiva. Aqueles que estão vivendo a palavra, o trono já está começando a descer do céu. E está descendo na noiva. Já está começando. Esse processo está começando. Esse é o processo, sabe do quê? Esse é o processo da terceira puxada. Antes do rapto, a noiva vai receber esse poder. A terceira puxada é antes do rapto. Observa aqui, Vou ver se eu acho aqui um parágrafo aqui que prova o que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Olha o que o irmão Branham diz aqui. Eu vou ler aqui a mensagem Como Posso Superar? Que o irmão Branham diz assim, nessa mensagem, Como Posso Superar? O Branham diz assim, você observou a conciliação disso? Vejam, se assente comigo no meu trono. Não em meu trono, mas no meu trono. Este é o seu domínio. Então esse trono aqui é o domínio. Quando você se assenta no trono de Deus, você está recebendo o domínio. Vem. E agora, como Cristo é o governante, o trono do governante está dessa vez sob o completo domínio de Deus. Da mesma forma estará a igreja com ele. A noiva estará com ele em seu trono com domínio total. Vem? Não em seu trono, mas no meu trono. Onde está o seu domínio? Um trono está sobre um domínio. E um domínio
vai até onde suas fronteiras vão. E isto é de eternidade a eternidade. Então nós vamos receber um domínio de eternidade a eternidade, né? Apocalipse capítulo 3, no versículo 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos ler novamente aqui. Vem o Filho do Homem, e olha o que diz aqui em Daniel 7, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então o Filho do Homem ele vai receber o domínio. E aqui o irmão Brana está nos mostrando que a igreja vai sentar com ele no trono. E Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim: ao que vencer, ou seja, aquele que viver a palavra, aquele que renunciar a sua vida em favor da palavra, aquele que vencer vai se assentar com meu Pai no trono. Vamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 2. Essa escritura é maravilhosa. Olha o que diz. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então ele estava na terra e ele olhou para o céu e viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Então ele estava na terra. Você estava falando para ele subir, ele estava na terra. Ele falou: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então João, a noiva, ele olhou a sala do trono. Isso é maravilhoso. Assim como nós estamos vendo aqui na terra, através da palavra, nós estamos vendo a sala do trono. O irmão Brana abriu essa porta no céu para nós. E nós estamos tendo acesso direto à sala do trono. Tem algumas características ali. Tem umas características. Observa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui um parágrafo aqui muito edificante aqui para os irmãos. Eu creio que está na mensagem Fé Perfeita. O irmão Brana diz uma coisa muito tremenda. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Porque a terceira puxada é uma parte do sétimo selo. É a palavra falada. É a abertura da palavra. Né? A terceira puxada tem 3 partes. É a abertura da palavra, é a palavra falada e a pregação aos perdidos. Isso tudo faz parte do sétimo selo. Olha o que o irmão Brana diz aqui na mensagem Fé Perfeita, pregada em 1963. O irmão Brana diz assim, ó: isso está chegando a essa terceira etapa. Estou crendo assim. E agora, quero fazer-lhes uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Pode você realmente crer e sentir agora mesmo que agora tem sucedido em você desde que passou por aqui e recebeu a sua imposição de mãos? Levantem a mão se assim é. Ali tem um resultado. Isso é o que estávamos esperando. Olha o que o irmão Brana está falando aqui. Ele fala assim, pergunta para as pessoas se eles creram. E ele fala assim, sobre a terceira puxada: isso é o que estávamos esperando, o qual apenas está começando a brotar, a florescer. E eu fiz com um propósito, porque estou planejando algo, tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a fé a um nível onde nunca o haviam visto antes. Que tipo de fé é isso aqui, hein? Que o irmão Brano está falando. E não é somente qualquer fé, mas é fé perfeita, num coração perfeito. Cumprir uma promessa perfeita por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isso para o rapto. Eu a estou buscando, e para mim significa muito sacudimento. A palavra faz isso, ela sacude a gente.
E igual para você, porém juntos chegaremos pela graça de Deus. Então observa aqui, ao que vencer, assentará comigo no meu trono. Aquele que vencer vai ter um sacudimento para ele. E ele vai chegar, como o irmão Brana está falando aqui, pela graça de Deus ele vai conseguir alcançar a terceira puxada. O vencedor é aquele que alcança a terceira puxada e tem um direito de assentar com Deus no trono, que vai estar casado com Jesus. Então todos aqueles que vão receber o domínio é a sua noiva, aqueles que vão alcançar a terceira puxada. No próximo programa nós vamos falar um pouco sobre essa terceira puxada que Daniel está vendo aqui. Tem a ver com a terceira puxada, isso que Daniel está vendo. No próximo programa nós vamos explicar mais detalhadamente. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, amados.